dia a todos. Eu vou fazer uma pequena apresentação aqui de como usar a tecnologia para o nosso dia a dia ficar melhor, né? A gente estava falando sobre tempo, né? Sobre otimizar tempo, e a tecnologia pode nos ajudar com isso. Existem hoje várias tecnologias que podem facilitar o nosso dia a dia. Eu estou aqui no meio de pessoal aqui de fintech, né? Pessoal de sistemas de omnichannel, e a gente sabe quanto dá para otimizar o nosso dia a dia. Apesar da fintech ter o atendimento presencial, mas a gente sabe que hoje a questão dos aplicativos, de você conseguir resolver as coisas sem ter que ir no local, ajuda muito, né? Então, como aumentar a nossa produtividade através da tecnologia? Bom, quem não conhece, né, alguma coisa parecida como inteligência artificial. A gente ouve muito falar sobre isso, ouve falar sobre perder empregos, né? Daqui a pouco aqui ele não vai mais ter quem contratar, porque a tecnologia vai fazer tudo e não vão precisar mais disso. E aí eu queria desmistificar um pouco isso, porque a tecnologia em si, ela nos auxilia, ela nos ajuda, mas ela pode substituir alguns tipos de profissões, mas essas profissões são migradas para outras áreas. Na verdade, como eu tenho pouco tempo, eu poderia falar horas sobre inteligência artificial, mas tem pouco tempo. Então, só para entender, inteligência artificial de inteligência não tem nada, ela só gospe a próxima palavra. Sabe quando você digita no teclado do seu celular e ele tenta adivinhar qual é a próxima palavra ou qual a palavra que você está digitando? A inteligência artificial ela é uma coisa em maior proporção disso. Ela sempre tenta adivinhar qual é a próxima palavra, só que ela usa tudo que já foi digitado antes. Então ela vai fazendo por probabilidades, ela tem um banco de dados imenso de texto, e por probabilidade o que você digitou com aquele contexto, a próxima palavra pode ser X, Y, Z, e ela vai tentando sempre cuspir a próxima palavra. Ela não pensa, ela não tem a capacidade de criar. Ah, André, mas eu já pedi pro ChatGPT criar para mim sei lá, uma palestra, alguma coisa, e eu vou mostrar aqui mais para frente que realmente eu digitei aqui e pedi para ele fazer para mim, eu fiz isso no Bing, tá? E pedi para ele fazer para mim um pitch de uma empresa da minha área. E ele escreveu bonitinho, talvez até melhor do que eu faria. Mas ele não pensou, ele simplesmente pegou tudo que já existia digitado e foi montando ali qual era a melhor frase. Só que a gente nunca pode deixar de revisar, porque às vezes eles fazem alucinações e falam coisas que não tem nada a ver com o que você queria. Então, não vai substituir, mas as carreiras vão migrar. Provavelmente, quem fazia alguma coisa muito repetitiva, que não precisava de tanta criatividade, não vai mais precisar. Então, ela pode nos ajudar a fazer, por exemplo, um logotipo. Eu pedi para ele fazer um logotipo, ele fez também. Não gostei de nenhum, mas poderia ter pedido para fazer outros, ele faria. E aqui eu começo a ver como a produtividade me ajuda. Aqui eu estou usando Microsoft 365 e eu salvei um compromisso que eu tinha na terça-feira para levar meu carro para fazer manutenção. Então, quando eu abri o meu Outlook de manhã, aqui eu apaguei, né, as mensagens por causa de LGPD, mas aí apareceu aqui, ó, Codiv, trocar óleo do motor. E aí, a hora que eu abri o aplicativo, já tinha o endereço, eu cliquei aqui, ele já foi no Waze e já me deu o endereço. Muito rápido, não preciso saber onde é o endereço, já está tudo certinho. Tá? Outra coisa, eu tenho aqui no meu e-mail, sempre embaixo aparece aqui, está bem pequenininho, mas ele fala, ó, quer um horário para reservar, falar comigo? Clique aqui. Quando clica, você vai para uma agenda. E nessa agenda você escolhe qual é a data. Quem nunca precisou perguntar, quando você pode? Peraí, eu vou ver na minha agenda. Não, eu já mando o meu link para a pessoa vê qual é a melhor data para ela, e a agenda online, né? Lógico que você tem que manter a sua agenda sempre atualizada para que a pessoa não marque um compromisso onde você já tem. Aqui, SharePoint. Algumas pessoas daqui já têm esse serviço contratado com a gente, mas aqui é uma página onde você tem acesso a tudo que você precisa. Então, aqui eu tenho todos os ícones que dão acesso aos sistemas que eu uso no meu dia a dia, e eu também consigo acessar os meus arquivos, que estão todos no mesmo lugar, e também consigo montar, por exemplo, está bem pequenininho ali, mas, por exemplo, ali tem a lista de ramais da minha empresa, o nome de cada um, a função de cada um, qual horário de trabalho, qual horário que almoça, né? Tudo isso vai facilitando, vai otimizando. Eu não preciso perguntar para alguém, que hora é esse horário de almoço? Tem disponível na minha intranet. Também tem formulários, eu posso usar formulários para fazer pesquisa de satisfação. A Suzana, por exemplo, ela coordena uma área lá de adequação à LGPD, na área de TI, né? E aí, então, ela tem vários forms
e esses forms faz algumas perguntas, inclusive ela pode fazer até provinha, perguntando para a pessoa algumas coisas que ela estudou, e depois, aqui está falando a 1 ponto, 2 pontos, ela consegue fazer a avaliação online da pessoa usando um form. Aqui é um planner. O planner é para controlar atividades. Alguém já deve ter ouvido falar de Trello, né? Estava falando com o Vinícius sobre isso hoje. O planner você consegue fazer várias atividades nele, no modo Kanban, você consegue ir mudando o card de um lugar para outro, e ali você pode fazer checklist, colocar data de expiração, colocar quem é o responsável por aquela atividade, se tem mais de um ou não, né? Então aqui é um planner como controlar, por exemplo, estudos. Né? Então a pessoa, eu tinha que ver esse tema, eu tinha que ver aquele tema, e ele vai controlando os estudos dele. Aqui é o Teams, um canal, um lugar, eu não vou dizer que é omnichannel, senão aí, né, vai conflitar com o que ele falou, mas é uma hub de conexão com a sua empresa. Então ali você tem acesso aos arquivos, times, você consegue criar times onde cada coisa tem um assunto, e aí naquele assunto ali você consegue tratar só com as pessoas que são responsáveis por aquela área, que nem o Vinícius tem lá algumas áreas na empresa dele, ele pode colocar só aquele time da área e ali trabalhar sobre informações, em vez de ficar usando, por exemplo, o WhatsApp para a área corporativa. Deixa o WhatsApp para vendas, né, e na parte corporativa usa o Teams. Quando essa pessoa for demitida, você simplesmente desativa o usuário dela e ela não tem mais acesso às informações. Aqui eu tenho, por exemplo, o telefone fixo da minha empresa disponível no meu celular, num aplicativo no meu computador ou em qualquer computador do mundo que tenha acesso à internet, né? Outra facilidade do mundo aí da tecnologia. Quem nunca precisou de QR Code, né? QR Code, esse é um exemplo do Android, dando o QR Code para você conectar na rede que já existe, que uma pessoa já está conectada. Isso no iPhone, quando você clica, ele também já dá a opção. Mas aí você poderia também fazer um QR Code, como o Michael falou, mandar uma referência aqui, ó. Nome, telefone, nome da empresa, endereço, tem tudo. Você simplesmente cria um QR Code, por exemplo, nesse site aqui, não estou ganhando nada para falar dele, mas foi o primeiro que eu achei ali para dar o exemplo, e ali você pode criar todos esses tipos de QR Code, inclusive até um menu digital para o lugar que você trabalha ali, de repente uma lanchonete, tá? Facilita muito a vida. Uma coisa também, quem nunca precisou tirar uma foto e remover o fundo da foto, né? Então tem esse site aqui, chama remove.bg, e aí eu tenho uma foto aqui e tirei o fundo da minha foto. Aqui esse quadriculado ele é transparente, se eu colocar só vai aparecer a minha foto mesmo, né? Aqui é uma coisa bem legal que a gente usa. Quem nunca precisou dividir despesas, né? Quem tem um sócio ou quem tem, vai fazer uma viagem e precisa fazer o controle de despesas. Lá a gente tem um sítio e tem algumas despesas que a gente compartilha essas despesas com os nossos tios. E aí aqui fala qual é a despesa e quem pagou. E depois quem deve para quem. Então ele ajuda muito no dia a dia. A gente foi fazer uma viagem uma vez e nessa viagem a gente tinha 3 casais que repartiam as despesas e nós passamos por 3 países. Então ainda tinha valores diferentes em moedas diferentes. E aí um começou a pagar para o outro e aí virou um balaio de gato. Não virou, porque a gente usou Splitwise. Ficou muito fácil. E aí depois no final a gente conseguia saber quem devia para quem, facilitava muito a vida da gente.